Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando, tudo certinho. Enfim, vamos para nossa quarta aula já nesse nosso sistema muito estranho. Espero que vocês entendam toda a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Não tenho medo, não tenho receio. Perguntem, certo? E prestem muita atenção em tudo. Algumas coisas novas no conteúdo de vocês, alguns dialetos novos, tá? Algumas palavras estranhas, vocês vão estranhar algumas palavras sim, mas com o passar do tempo elas estarão um pouco mais no dia a dia de vocês, né? E com elas, eu acredito que seja isso, né? Boa aula, bons estudos. Esqueci de falar que eu tô com saudade de vocês, eu só esqueci de falar, mas eu estou com saudade de vocês. Cuidem-se. É o Ítalo que tá chorando. Ele dá os gritinhos dele. Mas que logo estejamos todos juntos, né? E na dúvida me perguntem, tá? Boa aula, gente. Então, pessoal, mudamos um pouquinho o nosso contexto. Chega de xenofobia. Eu tinha que falar pelo menos o tema aqui para pegar no pé de vocês. Mas hoje nós vamos mudar para formação do povo brasileiro. População brasileira. Tá? Então, vamos começar com uma frase bonita, né? Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros, e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Uma frase de Darcy. Então, se a gente parar para analisar essa frase de Darcy Ribeiro, né, só uma palavra ou teoria ela não seria capaz de abarcar todos os processos e experiências históricas que marcam a formação do povo brasileiro, né? Marcados pelas contradições do conflito e da convivência. Nós constituímos uma nação com traços singulares, que ainda se mostram, né, vividos no cotidiano dos vários tipos de brasileiros que nós reconhecemos nesse território, né, de dimensões continentais. Então, quando a gente para analisar o Brasil do tamanho que ele é, e a gente pensa assim, não, vamos ver, eu quero falar sobre o povo brasileiro e quais são as suas feições. É complicado, né? Porque não existem características só do povo brasileiro quando a gente fala assim com o tema feições. Não existe uma feição própria do brasileiro, porque nós temos um território enorme e totalmente miscigenado, gente. É como eu perguntei na sala de vocês em uma das aulas, né? Fulano, você é descendente de quê? Beltrano, e você? Eu não vou citar nomes, fica meio chato citar nome em vídeo do YouTube, né? Mas a gente começou a interagir e nós vimos quantas culturas vocês têm, gente. E quando a gente fala dessas culturas, é difícil você apontar e falar, você é brasileiro, sem antes conversar com a pessoa. Por quê? Porque o conversar denuncia. O sotaque, ele é claro, né? Mesmo que você conversar com uma pessoa que fala um inglês americano e uma pessoa que fala um inglês britânico, tem diferença. Então você consegue perceber já de onde veio cada um. Então, o que acontece com o povo brasileiro? O povo brasileiro ele tem o seu sotaque,
ele tem os seus estilos, mas a questão da aparência, a feição mesmo, já é mais complicada de falar. É brasileiro, porque nós somos uma mistura de várias e várias e várias etnias, né? Então é isso que acaba acontecendo. Continuando. Opa, travou. A população indígena. As estimativas são pouco precisas, mas acredita-se que na época da chegada dos primeiros portugueses às terras brasileiras, a população indígena que aqui vivia era de 2 a 6 milhões de pessoas. Então, a primeira marcante mistura que aconteceu no momento em que as populações indígenas da região entraram em contato com os colonizadores do Velho Mundo, né, em meio ao interesse de exploração e afastamento dos padrões morais europeus, os portugueses engravidaram várias índias, né, que deram à luz a nossa primeira geração de mestiços. Fora a dicotomia imposta entre os selvagens, que eles falavam como selvagens, os índios, né, e os civilizados, os europeus. Então, os mestiços formaram um primeiro momento do nosso variado leque de misturas. E entre as centenas de nações indígenas no território brasileiro, 4 se destacavam pelo seu contingente populacional e pela extensão das terras que ocupavam. Os Tupi-Guarani, será que eu consigo marcar aqui? Aqui, os Tupi-Guarani, o G. Vai, funciona. Agora não quer funcionar. Aí, o G. Não vou apagar. Os Aruaque e os Caribe. É impressionante quando a gente para olhar e analisar que cada tribo tem as suas características. Dá pra gente perceber que um não é muito, muito, muito parecido com o outro, né? Os Caribes são bem diferentes dos Aruaque, da mesma forma que os Aruaque são diferentes do Igê. E, enfim, existem umas diferenças também com relação às culturas que cada um deles possui, né? Então aqui eu coloquei para vocês algumas dessas características do Aruaque, do Caribe, dos Tupi e do Igê. É claro que eu tampei as partes proibidas para menores de 18 anos, né? Porque eu sou assim, né? Tampei. Enfim, seguro. Então aqui vocês conseguem ver até com relação à caça, os instrumentos que cada um usava. Os Aruaque, né, estão com bambu. Os Caribe com, eu acredito que parece um taco de beisebol, né, mas um pedaço de madeira. Os Tupi com a lança e o G com também alguns tipos de bambu e eu acredito que seja flecha. Então, cada um com a sua característica. Gente, esse mapa aqui, ele acaba me sendo bem... Como é que eu posso falar para vocês? Ele acaba explanando bastante com relação aos grupos indígenas, né? Então, os Aruaque em laranja, vocês podem ver que eles estão bem distribuídos pelo Brasil, né? Eles não estão concentrados só em uma região. Os Cariri em verde clarinho, esses já estão em apenas uma região. Opa, deixa eu dar um zoom, que eu já não enxergo. Os Carruá, que em amarelo. Opa.
o IG em rosa clarinho, os Caribe, um tom marrom avermelhado, os Pano com verde escuro, Tucano com um tom mais forte do rosa, Tupi-Guarani com esse mostarda, talvez, não sei que cor que é isso, e os outros grupos em marrom, né? Então a gente consegue ver a distribuição desses grupos indígenas, isso é claro, em 1500, então faz muito tempo. Nós temos aqui o mapa das terras indígenas, né? Então, de acordo com o censo de 2010, a população indígena brasileira era de cerca de 820 mil pessoas, das quais aproximadamente 300 mil vivem nas áreas urbanas. As raízes étnicas e os laços culturais, independentemente da forma de se vestir, de onde habitam e até mesmo, né, de não mais falarem a língua nativa, são fatores que garantem a identidade, bem como o fato de se autodeclararem indígenas no recenseamento populacional. Pouco mais da metade da população indígena, cerca de uns 4.300 mais ou menos, encontram-se na Amazônia Legal, né, onde também há grupos isolados, ou seja, o povo que não foi contatado pela FUNAI. Então, a regularização das terras indígenas, ela passa por um longo processo. Primeiro, a FUNAI desenvolve estudos de identificação e delimitação das terras. Depois, o Ministério da Justiça faz a declaração dos limites. Depois, são feitas a demarcação física das terras e o levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias realizadas por populações não indígenas. Na sequência, dá-se a homologação das terras pela Presidência da República. Então, o passo seguinte, né, é a retirada dos ocupantes não indígenas e seu recenseamento. Então, por fim, são realizados o registro das terras indígenas na Secretaria do Patrimônio da União e interdição das áreas de proteção de povos isolados. Opa, não era aqui. Deixa eu voltar. 2 mapas. Então, aqui o que vocês podem ver, gente? As terras indígenas. Deixa eu ver se tem as terras regularizadas. Vocês podem ver que são poucas. Tá? Em amarelo, as homologadas. Também são bem mínimas. Mínimo do mínimo do mínimo. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue achar um amarelo. Não dá mais zoom do que isso. Mas a gente consegue achar um amarelinho. Depois, as terras delimitadas em laranjado. E as terras declaradas em rosa. Então, o número de casos de conflitos em terras indígenas. Gente, no oeste do país e no norte são regiões de povoamento mais recente e cobiçadas por diferentes interesses econômicos. Ali ocorre a maioria dos atuais conflitos por território, em geral envolvendo de um lado os indígenas, que esperam pela regularização das suas terras, ou ainda aqueles que as terras são invadidas, e do outro, fazendeiros, colônios, ou melhor, colonos, garimpeiros e madeireiros. É o que acaba complicando com relação a isso, né? E esse espaço do povo indígena. Eles acabam querendo invadir. E em alguns casos eles falam que é de acordo com o direito deles, por mais que a terra já esteja delimitada para os indígenas.
né? Até porque quem chegou primeiro, né? Então, essa é uma das situações que acontece. Uma indicação que tá até na apostila de vocês, e eu ia acabar indicando por conta, é o filme Xingu. Vocês vão ver muitas coisas que são coerentes com relação à população indígena. A população afrodescendente. Então, tempos depois, né, graças ao interesse primordial de se instalar a empresa açucareira, uma importante leva de africanos foi extraída das suas terras e para onde viveram na condição de escravos. Então, chegando a um lugar distante das suas culturas e familiares, tendo em vista que os marcadores separavam os parentes, os negros que tiveram que relaborar o seu meio de ver o mundo com as obras daquilo que ressaltava a sua terra natal. E isso não quer dizer que eles viviam uma mesma realidade na condição de escravos. Muitos deles, não suportando o trauma da diáspora, eles recorriam ao suicídio, à violência e aos quilombos para se livrar da exploração e elaborar uma cultura à parte da ordem colonial. Outros conseguiam meios de comprar a sua própria liberdade, mesmo sendo vistos como escravos. Eles conquistavam funções e redes de relacionamento que lhes concediam uma nova vida com maiores possibilidades. Acredita-se que se andarmos nas ruas e observarmos traços da maior parte da população brasileira, veremos que grande parte é constituída por negros ou mulatos e brancos. E isso ocorre em virtude do modelo de produção, né, implantado no país com a colonização, que utilizou a mão de obra escrava de milhares de negros africanos. Então, acredita-se realmente que durante os 368 anos, de 1530 até 1588, cerca de 5 milhões de negros saíram do Brasil para serem escravizados, né, saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desses 4 milhões, chegaram vivos em nossas terras nesse período. A condição de vida dos negros muito precárias, pois onde viviam eram sedentaristas e muitas vezes insalubres, né? Trabalhavam durante a maior parte do seu dia sem remuneração. E a alimentação era precária. E a desobediência muitas vezes era reprimida com bastante violência. E com a abolição da escravatura, apesar de terem conseguido a liberdade, a maioria da população negra não conquistou o mesmo padrão de vida dos brancos no país. Como não houve nenhuma assistência aos recém-libertos, que também não possuíam nenhum bem, muitas vezes mesmo livres, pouco mais ganhavam anteriormente, né? Então, para os seus antigos senhores e em troca de pouco para muitos que ganhavam anteriormente. Então, em outros casos,
afro-brasileiro desloca-se pela presença, né, de centros urbanos no país. Então, assim, para o surgimento das primeiras favelas, eles passaram a sobreviver de subempregos. O, o que promoveu a segregação étnica da população brasileira, pois o homem branco tinha acesso a mais oportunidades em um padrão de vida superior a dos negros. E atualmente, ainda que seja a situação dos negros, né, que tenha melhorado muito as condições de vida dessa parcela da população, não se equiparam a que as demais etnias. Então, de acordo com o IBGE, os negros e a população total do país, que já superou a quantia de 204 milhões de pessoas. Então, apesar disso, os negros correspondem a apenas 17% da população mais rica do país e atuam apenas em cerca de 18% dos cargos mais importantes. O rendimento salarial deles também é inferior, correspondendo a cerca de 80% do rendimento que o branco. Opa, desculpa, gente. Então, corresponde a cerca de 80% do rendimento que um branco que exerce a mesma função. Então, vale ressaltar também que cerca de 80% das empregadas domésticas do Brasil são afrodescendentes. Então, os afrodescendentes representam ainda cerca de 63% dos mais pobres e 69% dos indígenas. Agora tá certo o slide. O acesso dessa parcela da população à maioria dos serviços públicos também é limitado. Então, a taxa de analfabetismo, por exemplo, é 2 vezes maior entre negros, enquanto a taxa de analfabetismo entre brancos é de 5,2%, entre a população negra esse índice sobe para 11%. Então, a média de anos de estudo também é menor entre os negros. Em 2013, a população branca tinha, em média, 8 anos de estudo, já que a população negra possuía cerca de 7 anos. Outro problema que ainda afeta os negros no país é a discriminação racial, né, sofrida por vários deles. Essa discriminação ela ocorre em praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Na internet, por exemplo, milhares de negros são vítimas de ações preconceituosas todos os dias, mesmo que sejam considerados crime. E aí a gente para pensar, né? Quantos casos eu já ouvi falar ou eu já vi acontecendo? Eu nunca vivenciei ainda, mas a gente vê algumas coisas no noticiário que se eu não deixar horrorizado. Se for para analisar bem a situação, né, a gente fica horrorizado com a forma de consciência, a forma de pensamento do outro. Continuando, né, milhares de negros são vítimas de ações preconceituosas todos os dias pela internet, mesmo que seja considerado crime, né? Então, exemplo desses preconceitos foram comentários racistas nas fotos de jornalistas, por exemplo, né? A Maria Júlia Coutinho e a atriz Thaís Araújo, que foram chamadas de macacas e hostilizadas em 2015, ao postarem fotos suas nas redes sociais, em razão da cor da pele e dos traços de afrodescendentes. Se nós realizarmos uma pesquisa, a gente vai perceber que
os casos de preconceito raciais contra pessoas anônimas são ainda mais comuns, né? É muito triste de ver essa realidade. Então, assim, embora a população brasileira seja constituída em sua maioria por negros e mestiços, a população dessa parcela né, tem apresentado melhorias desde a abolição da escravatura. Ainda não existe no país uma relativa segregação racial, porque a população negra ainda enfrenta conceitos e condições sociais inferiores em relação ao restante da população brasileira. Em virtude dessa situação, cresce ainda mais a quantidade de pessoas e ações que buscam campanhas que têm como objetivo combater o preconceito racial e acompanhar as vítimas desse processo, né, desse crime. Uma polícia, uma política do governo bastante citada, né, e criada, diz que visa a diminuição dos contrastes sociais entre a população negra e a população branca. É o sistema de cotas em universidades e concursos públicos para negros de baixa renda e orientou de uma escola pública. Então, gente, cerca de 130 anos se passaram desde a abolição da escravatura, no fim do Segundo Império. No entanto, a sua herança, manifestada claramente pelas desigualdades socioeconômicas do Brasil, de acordo com o recenseamento de 2010, a taxa de analfabetismo no país é de 9,6%, praticamente 10%. Porém, esse índice é inferior a 6% entre a população branca e superior a 13% entre a população afrodescendente, pretos, pardos, segundo o IBGE. Essa diferença acentua-se ainda mais quando são considerados apenas municípios menos populosos. Na distribuição de rendimentos, a diferença também é notória, pelo censo de 2010. A população branca recebe como média mensal R$ 1.538, valor que representa quase o dobro do rendimento médio dos casos de rendimento. Achei. Em dobro do rendimento médio dos grupos compostos de pretos, R$ 834, pardos, R$ 875 e indígenas, R$ 735. Então, diferentemente do que acontece com a alfabetização no caso dos rendimentos, as maiores diferenças têm se ocorrido nas grandes cidades. Salvador, por exemplo, é uma das grandes cidades. O povoamento europeu e asiático. Então, enquanto tantas sínteses aconteciam. Então, enquanto tantas sínteses aconteciam sem alcançar lugar algum, o modelo agroexportador foi muito vagarosamente perdendo espaço para os anseios da modernização capitalista. A força rude e encarecida do trabalho escravo acabou abrindo espaço para as pessoas de outros povos do velho mundo. Muitos deles, não suportando os abalos causados pelas teorias revolucionárias, o avanço do capitalismo e o fim das monarquias, eles buscaram uma nova oportunidade nessa já indefinida terra brasilis. Então, os primeiros europeus a chegar no Brasil foram os portugueses. Sempre foi a mais significativa, justamente por terem os portugueses descoberto o Brasil e pelas estreitas relações econômicas e comerciais que sempre existiram. Então, apenas em 1118, com intencionalidade do branqueamento da população, é que a consciência do processo imposto de introdução
de uma quantidade ocorreu principalmente entre o século XIX e início do século XX. Opa, travou. Então, aqui nós temos os imigrantes japoneses, que principalmente vieram para o Brasil na época como uma grande oportunidade de ter prosperidade econômica, né? E alguns fatores que contribuíram para que houvesse uma diminuição no número de imigrantes, né? Como promessas não cumpridas por parte de alguns agenciadores, especialmente no que se refere à possibilidade de cultivar em ter a própria terra, né? A estabilidade econômica repercutiu com a queda da exportação no Brasil e existem vários e vários motivos por isso. Então, italianos, alemães, poloneses, japoneses, eslavos, brasileiros e tantos, mas não só, contribuíram para a exploração de novas terras, como também cumpriram as barreiras, né, as primeiras jornadas de trabalho em ambiente fabril. Assim nós chegamos até aqui, quando um dos nossos intelectuais modernistas passaram com intensidade com uma enorme junção de culturas que formam a cultura de um só lugar. Gente, atividade de vocês, apostila Hora do Estudo. E, Hora do Estudo, a questão 2, e apostila página 52. Gente, boa aula, bom descanso para quem for descansar, e se cuidem, um abração para todos.